Você já pensou em comprar um imóvel? Se sim, você certamente teve alguma dúvida. Devo comprar à vista, financiado ou via cartas de crédito, via cartas de consórcio? Qual a melhor alternativa? Qual a alternativa mais barata? Qual alternativa me entrega o imóvel de forma mais rápida? Qual alternativa é mais inteligente de forma financeira no longo prazo? Muito bem, nesse estudo vamos discutir um pouco mais sobre essas 3 formas de aquisição e no final eu gostaria que você comente aqui embaixo. Qual é a melhor forma de aquisição imobiliária para você? O objeto do nosso estudo será um imóvel no valor de R$300 mil. Consideramos esse valor um valor excelente, pois temos imóveis nas pequenas, médias e grandes cidades em todo o Brasil nesse valor, nesse ticket. E sim, essa operação de compra à vista, financiada ou via cartas de consórcio vale para qualquer pessoa em qualquer parte do Brasil. E aí vem a grande dúvida: devo pagar à vista? Devo comprar financiado? Ou devo me planejar para comprar via cartas de consórcio? Qual o caminho seguir? São muitas alternativas, muita gente falando, né? Se você vai conversar com um vendedor de consórcio, ele vai falar que o consórcio é a melhor alternativa do mundo. Se você vai falar com um vendedor de financiamento, ele vai falar que o financiamento é a melhor alternativa da vida. Para outras pessoas, a compra à vista vai ser a melhor alternativa. Então, e para você? Qual é a melhor? A primeira alternativa que temos para aquisição de imóveis é o bom e velho pagamento à vista. Nesse caso aqui, o investidor ele precisa acumular o capital para fazer essa compra. Se ele já possui o capital, ótimo. Vai lá, paga à vista, resolve o seu problema e vida que segue. Agora, se o investidor não possui o capital, está começando a formar o patrimônio agora e deseja optar por essa forma de aquisição, como que deve ser feito? Ele vai simplesmente pegar uma parcela do seu orçamento. Aqui nós criamos 2 cenários. Um cenário onde a pessoa vai investir em torno de R$ 1.600. No segundo cenário, a pessoa vai investir em torno de R$ 4.000 e vai fazer essa aplicação mensal em determinados produtos financeiros, nos quais vão render determinados juros e em dado momento no futuro, essa pessoa terá o recurso suficiente para fazer a aquisição imobiliária. Muito bem, consideramos aqui uma taxa de retorno de investimento no valor de 13,25% ao ano, líquida, mais um imóvel no valor de R$300 mil, e nós consideramos um aspecto importante. Nós corrigimos pela inflação o valor do R$300 mil. Afinal de contas, R$300 mil hoje são diferentes de R$300 mil daqui 5 anos, 8 anos, 10 anos. Então, o poder de compra dos R$300 mil hoje precisam ter o mesmo poder de compra lá na frente. Dessa forma, nós fizemos aqui uma correção por um IPCA médio teórico no valor de 4,5% ao ano. E para os 2 cenários que nós desenhamos, o resultado que nós tivemos é muito interessante. Para aplicações menores, o investidor demorará mais de 11 anos para poder fazer a aquisição imobiliária. Para um investidor que consegue aportar R$4 mil, ele consegue adquirir o imóvel em 5 anos e meio, mais ou menos. Dessa forma, temos uma noção boa de quanto que cada pessoa consegue efetuar essa acumulação para acumular todo esse capital. É natural que exige muita disciplina, exige uma assessoria, por vezes, para investir em produtos financeiros que sejam seguros e alcancem esse objetivo. Sim, é fundamental o planejamento financeiro para que você não se desvie ao longo do tempo. Então, no meio do caminho pode surgir uma viagem, pode surgir um carro, pode surgir uma outra oportunidade, e aí você pode simplesmente querer desvirtuar e gastar esse dinheiro, e no final das contas você não vai conseguir alcançar o seu objetivo, que é a compra do imóvel. Então, é um plano que deve ser muito bem executado pelos investidores. A segunda alternativa que nós temos é o financiamento. Nesse caso, uma instituição financeira vai emprestar o recurso para a pessoa fazer a sua aquisição imobiliária. Nessa forma, nós consideramos aqui um custo efetivo total da nossa operação de 13,87%, o que é hoje, na data que faço esse estudo, é um custo plenamente
possível de conseguir em qualquer banco no Brasil, podendo pessoas conseguirem custos maiores ou custos menores, a depender da análise de crédito e do banco que esteja fazendo a simulação. E aqui também estou mostrando aqui que a taxa de balcão do banco ela gira em torno de 12%, 13% ao ano aí, na data de hoje. Dessa forma, é importante entender que a taxa Selic, alterando, também altera esses valores aqui. Então, em um dado momento futuro, pode ser que você esteja vendo esse vídeo e as taxas de mercado estejam completamente diferentes. Isso é perfeitamente possível. O método de amortização que nós vamos utilizar aqui é o saque, que é o mais tradicional em qualquer operação de financiamento. O prazo do nosso estudo será um prazo de 240 meses. Utilizamos esse prazo aqui para compararmos com uma operação de consórcio. É o ideal que nós comparemos os produtos sob o mesmo prisma de prazo. Afinal de contas, não queremos distorcer a nossa análise por conta do prazo. E sabemos que em operações financeiras o prazo e os juros eles se tornam extremamente relevantes no resultado final. Então, para que possamos analisar os produtos sob a mesma base de tempo, nós escolhemos então o prazo de 240 meses, que é um prazo bastante razoável, um pagamento em 20 anos. Também nós efetuamos nos nossos cálculos a correção pela TR. Fizemos o cálculo da TR média dos últimos 20 anos, percebemos que a TR média foi de 0,9% ao ano. Então, nós fizemos essa correção para que a nossa análise fosse mais apurada, uma vez que no financiamento existe a correção pela TR e no consórcio também existe outro tipo de correção que nós vamos discutir posteriormente. Então, para também fazermos uma análise sobre as mesmas bases, estamos utilizando aqui a nossa TR histórica aqui para poder nos servir como uma boa ferramenta na nossa operação. E aqui no nosso gráfico nós percebemos então a prestação do financiamento mês a mês, evoluindo. Então, perceba que com todas essas condições de contorno, a nossa prestação ela vai se reduzindo com o tempo. Então, começamos com uma prestação mais alta e no final do financiamento teremos uma prestação menor. Essa simulação que nós fizemos, utilizamos o SAC, Sistema de Amortização Constante. Então, nesse método, a amortização é constante. E à medida que o saldo devedor vai reduzindo, os juros então da operação vai reduzindo, o que faz com que a nossa prestação se torne menor. Ok? Esse é o aspecto fundamental desse tipo de operação. E agora nós vamos comparar com a operação do consórcio. O consórcio nada mais é do que a união de pessoas com um objetivo comum. Então, aqui você entra em um grupo de várias pessoas que desejam comprar um imóvel com essa carta de R$300 mil. Dessa forma, todas as pessoas contribuem mensalmente para esse grupo e algumas dessas pessoas são sorteadas todos os meses para terem acesso ao crédito, ao recurso. E então, a grande diferença do financiamento é que no financiamento o recurso é liberado na hora. Em poucas semanas o recurso já fica liberado para a pessoa e a pessoa precisa pagar uns juros para a instituição financeira. No caso do consórcio, não. No caso do consórcio, você participa de um grupo e você precisa ser contemplado para ter acesso a esse capital. Então, os prazos em que você recebe o recurso são muito diferentes. E esse é o aspecto crucial que define se você vai fazer uma aquisição, financiamento por consórcio. Em relação ao prazo, como dissemos, utilizamos o prazo igual do financiamento, 240 meses. Também é possível encontrar grupos de consórcio nesse prazo em várias administradoras. E no caso do consórcio, ele precisa ser corrigido anualmente. Sempre na data de aniversário do grupo é feita uma correção do saldo da carta de crédito. Por quê? Porque, em tese, as primeiras pessoas precisam conseguir comprar o mesmo bem ou bens similares no final do processo. Então, para que você não
perca o valor do dinheiro no tempo, essa correção ela é fundamental. E aqui no caso, estamos utilizando um grupo que temos uma correção pré-fixada em 3% ao ano. Gostamos desse grupo, pois essa correção pré-fixada nos permite um planejamento muito preciso, uma vez que nós conhecemos a primeira parcela e conhecemos a última parcela da nossa operação. Mas é natural, se você preferir, existem grupos onde a correção é por INCC. Então, vai depender da variação do preço dos imóveis do mercado ao longo do tempo. Em anos que o INCC é mais elevado, a carta de crédito vai correr mais rápido. Então, a prestação também do consórcio vai subir um pouco mais rápido. Em anos que o INCC é menor, a correção também será menor. Mas aqui é para efeito do estudo, para facilitar os nossos cálculos, utilizamos a carta pré-fixada, pois nos traz essa grande previsibilidade de análise e potencializa igualmente os nossos resultados. E aqui vem o grande segredo. Nós comparamos de forma numérica as prestações do financiamento e do consórcio. Antes de falarmos de qualquer coisa, nós vamos analisar o nosso gráfico. No primeiro mês do financiamento e do consórcio. Lembra que nós, para o planejamento à vista, nós pegamos dois cenários, o cenário no valor de R$ 1.600 e no valor de R$ 4.000? Muito bem, nós fizemos isso, pois era o valor da primeira prestação do financiamento e a primeira prestação do consórcio. E a gente percebe, então, que no consórcio nós temos uma prestação inicial muito menor do que no financiamento. No financiamento você já recebeu o capital imediato. No consórcio você está participando de grupos e em algum momento no futuro você terá acesso a todo esse crédito. E agora vai vir um ponto extremamente interessante. Nós consideramos, então, todas as prestações que foram geradas pelo financiamento e consideramos também todas as prestações que foram geradas pelo consórcio. Somamos todas elas. Qual foi o desembolso do nosso investidor? O nosso investidor que optou pelo financiamento, ele tem um desembolso superior a R$ 672 mil. E o investidor que optou pelo consórcio, ele vai ter um desembolso superior a R$ 513 mil. Então, a diferença entre desembolsos, sim, é significativa. No financiamento, nós mais que dobramos o valor, o custo do nosso imóvel. Então, esse é um aspecto crítico do financiamento. Carregar o financiamento demais incorre em um aumento de custo extremamente elevado. Afinal de contas, estamos no Brasil e os nossos juros são extremamente elevados. Só que agora, nesse cenário, surge uma grande oportunidade. Imagine que você planejou a compra de um imóvel não para agora, mas para o futuro. Possui a capacidade de tomar um financiamento, então possui a capacidade de pagar uma prestação de R$ 4.000, mas você comprou uma carta de consórcio. Dessa forma, surge o que nós chamamos de excedente de capital. Você possui a capacidade de pagar R$ 4.000, mas você vai pagar apenas R$ 1.500, R$ 1.600 mil na prestação. O que você faz? Aqui surge uma grande oportunidade. Com esse excedente de capital, ele pode ser aplicado, ele pode ser investido através de uma corretora, através de um banco. A pessoa vai lá, escolhe produtos financeiros por conta própria ou com a ajuda de algum profissional e efetuamos então a aplicação desse excedente de capital. E essa aplicação vai causar uma grande discrepância entre a nossa operação de financiamento e a nossa operação de consórcio. Observe que após 8 anos, o saldo aplicado, então o valor aplicado lá no primeiro mês, ele vai aumentando pela nossa aplicação e pelos juros que vai incidindo em cima dele. Então, dessa forma, o valor aplicado ele supera o saldo devedor da carta de consórcio. Olha só, no ano 8, o nosso saldo a pagar do consórcio, ele vai só diminuindo. Ele sempre tem a correçãozinha anual e ele diminui com as prestações que eu vou pagando. Então, o valor que eu tenho a pagar residual, ele vai reduzindo com o tempo. E se eu tenho um capital aplicado, esse capital, em algum momento, ele vai encontrar o meu saldo devedor. Então, nessa hora aqui, eu já terei todo o capital investido suficiente, capaz de se pagar a minha
dívida do consórcio. Então, é uma forma extremamente interessante. Em 8 anos, com um consórcio, eu consigo quitar. Lembra você que você gastaria 11 anos investindo R$ 1.500 por mês para comprar o seu imóvel, através de um investimento. Aqui, no caso, nós aplicamos, nós compramos a nossa carta de consórcio, fomos investindo nela, mas o excedente de capital nós investimos. E aí, em um tempo menor, 3 anos a menos, nós conseguimos, então, quitar o nosso consórcio. Lembrando que a nossa taxa líquida de aplicação aqui que nós consideramos no nosso estudo foi de 11% ao ano. Após 8 anos, se tivéssemos feito por financiamento a nossa operação, ainda teríamos um saldo devedor de R$ 173 mil. Então, nessa data aqui, mês 97, após 8 anos e 1 mês de nossa operação, ainda temos com o nosso banco um saldo devedor de R$ 173 mil e não temos nenhum recurso aplicado. Agora, se eu faço o meu trabalho por consórcio, eu tenho um saldo devedor residual de R$ 287 mil, sim, um saldo devedor maior, uma vez que eu estou pagando prestações menores. Provavelmente eu devo menos na minha operação. Porém, o saldo dos recursos aplicados na minha corretora, no meu banco, vão ser de R$ 291 mil. Então, eu tenho mais recursos aplicados do que o meu saldo devedor. Dessa forma, eu estou quitado, teoricamente. Ainda nessa data, no mês 97 da nossa operação, olhando o desembolso de capital, olhando tudo que nós já pagamos de prestação e quanto ainda temos a pagar no futuro, nós fazemos uma análise. O total desembolsado para a quitação completa nessa data será de R$ 522 mil, ao passo que nós não recebemos nenhum juros na nossa operação. Então, o custo total líquido da nossa operação, sim, é de R$ 522 mil no mês 97, se nós quisermos quitar tudo. Agora, por consórcio, eu analiso quanto eu já desembolsei e quanto eu tenho por desembolsar no futuro. Então, o meu desembolso passado mais o meu desembolso futuro, somados para eu quitar toda a minha operação nessa data aqui, está em R$ 459 mil. Porém, eu ganhei um juros aplicado do meu capital que está lá aplicado. Então, eu tenho o meu capital aplicado ainda, porque ele é o dinheiro que está na minha mão, e ele rendeu um juros no valor de R$ 114 mil. Então, o custo líquido da minha operação final é de R$ 345 mil. Então, a operação do consórcio ela se torna muito mais vantajosa do que a operação de financiamento no longo prazo. E esse é um aspecto crucial para operações de consórcio frente a operações de financiamento. É extremamente importante o investidor ele considerar qual é o aspecto, qual é o horizonte que ele está trabalhando. Um horizonte de longo prazo, horizonte de curto prazo. Se for um horizonte de longo prazo, se bem planejado, o consórcio sim, ele pode ser uma ferramenta extremamente interessante. Muito bem, agora vem a questão. Quando que o financiamento é melhor? O financiamento é melhor quando o investidor não possui a disponibilidade para esperar. Ele precisa do imóvel rapidamente, ele deseja comprar um imóvel e sim, ele vai pagar um pouco mais por isso no longo prazo, porém, ele terá o recurso, acesso ao recurso rapidamente, ele poderá satisfazer-se e efetuar a sua compra do seu imóvel. Isso é muito bom, isso é muito bacana e está certo quem faz, porque é uma excelente forma para a pessoa ter acesso ao seu imóvel. Outra forma que o financiamento é extremamente interessante é quando a pessoa já possui um fluxo de capital futuro elevado de recebimento. Então, nos próximos 4 anos, a pessoa já vai receber uma grande quantia de recursos. Então, o financiamento nessa hora se torna mais interessante. Por quê? Porque olha pelo gráfico aqui. Quando nós iniciamos a operação, no consórcio, você imediatamente já embute na operação a taxa de administração. Então, inicialmente, é uma operação mais cara do que o financiamento, porque o financiamento, o custo do financiamento só vem com o tempo. À medida que o tempo passa, os juros incidem sobre o capital. Então, os juros nada mais é que o custo do capital pelo tempo de exposição. Então, quanto mais tempo a pessoa fica exposta ao financiamento, mais juros ela paga. Então, por isso o financiamento ele precisa ser quitado de forma rápida. Então, se o investidor ele vai quitar o imóvel em 4 anos e meio,
sim, o financiamento é uma melhor opção do que o consórcio, porque ele vai pagar menos, ele vai expor menos o capital aos juros do banco. Agora, se não, ele não vai pagar esse imóvel de forma rápida, ele não possui essa capacidade financeira extremamente elevada, então sim, o consórcio ele é uma operação mais barata no longo prazo do que o financiamento. Outro ponto que favorece o financiamento é quando a pessoa não possui acesso a um profissional de consórcio que lhe dá a segurança e a tranquilidade para fazer uma operação de consórcio bem feita. Dessa forma, sim, aí o financiamento também é uma boa opção, porque consórcio não é tudo igual. Consórcio, existem administradoras boas, administradoras ruins, existem grupos bons, existem grupos ruins dentro das mesmas administradoras. Então, é importante considerar diversos aspectos, e um bom profissional de consórcio, ele sabe escolher, ele sabe transitar dentro das opções que ele possui entre as melhores alternativas. Lembre-se, consórcio nunca é tudo igual. E agora vem, quando que o consórcio é melhor? O consórcio ele é melhor quando a pessoa não precisa do imóvel de forma rápida. Ela possui a disponibilidade para aguardar as contemplações. O investidor ele não possui um fluxo de capital elevado para pagar rapidamente o imóvel, e o investidor ele possui um profissional ali que vai dar todo o suporte para ele para fazer essa operação. Outro ponto importante também, o investidor ele sabendo aplicar esse excedente de capital torna a operação do consórcio ainda mais interessante, seja ele sabendo ou através de um profissional qualificado que faça essa orientação para ele em relação às aplicações financeiras. Agora, finalmente, o consórcio ele é mais interessante quando a pessoa deseja fazer a operação mais barata. A operação mais barata, sim, o consórcio será uma operação mais interessante. E aí vem, qual é a grande vantagem, então, de se adquirir um imóvel conjugando consórcio e aplicações financeiras? Como vimos, o consórcio, junto com a aplicação financeira, aplicando aquele excedente de capital, promove uma operação extremamente saudável, uma vez que o investidor não consome todo o seu fluxo de capital em pagamento de mensalidades, então sobra mais dinheiro na conta do investidor, o que permite que ele tenha mais liberdade financeira. Isso, fluxo de caixa é vida, fluxo de caixa é rei, que nós falamos no escritório. É fundamental ter um fluxo de caixa livre para que você possa fazer outras coisas da vida, outros direcionamentos de capital, às vezes surgem outras oportunidades, outros investimentos interessantes, e sim, nesse momento, o dinheiro para fazer esse investimento estará lá para isso. Um outro ponto que é interessante em relação a essa conjugação entre consórcio e investimento é que o investidor alavanca o seu patrimônio. Ao mesmo tempo que ele está investindo uma parte do capital e ganhando juros em cima desse dinheiro, uma outra parte, que é a carta de crédito, ela já imediatamente expõe o investidor a um valor maior, a um patrimônio maior. Então, quando você compra uma carta de 300 mil reais, você imediatamente já aumenta aquele patrimônio seu no valor de 300 mil reais de forma futura, né? Então, você terá direito a esse dinheiro de 300 mil reais quando você for contemplado. E essa alavancagem permite que você imediatamente já tenha mais acesso a mais recursos. E um ponto fundamental e uma grande vantagem é que essa alavancagem pode se transformar numa ferramenta sucessória extremamente favorável. Imagine só, você compra uma carta de consórcio no valor de 300 mil reais, permanece com o recurso aplicado e, infelizmente, acontece um sinistro com você. Se você contratou um consórcio com seguro prestamista, imediatamente o seguro cobre essa questão do saldo devedor do consórcio e os seus herdeiros terão acesso a esse crédito no momento que ele for contemplado. Então você alavancou o seu patrimônio. Finalmente, um outro ponto interessante, conjugar o consórcio com as aplicações financeiras, é que se você continua fazendo as suas aplicações financeiras, em um determinado momento você pode pegar essas aplicações e converter elas através de operações de investimento que geram renda passiva em uma renda que vá pagar uma parte ou toda
a carta do consórcio. Então, em determinado momento, a própria carta ela vai ser paga de forma autônoma, mesmo ainda sem ter sido contemplada. Então, isso é extremamente interessante. E aí vem a outra mágica. Quando a sua carta for contemplada e você tiver acesso ao seu imóvel, você pode gerar uma outra fonte de renda ainda, que é a renda do próprio imóvel. Então você começa a criar várias fontes de renda através dessa operação. É uma operação de alavancagem patrimonial e é uma forma muito saudável de se fazer alavancagem sem fazer loucura. Muito bem, pessoal, é isso aí que temos por hoje. Se gostou, curta esse vídeo, compartilhe com seus amigos e se tiver alguma dúvida ou quiser conversar um pouco mais sobre tudo que foi apresentado aqui, entre em contato conosco no nosso WhatsApp. Os nossos especialistas estarão disponíveis para poder debater um pouco mais ideias ou possibilidades em relação à sua realidade financeira. Outro ponto importante, nos acompanhe em nossas redes sociais. Estamos sempre lá postando um vídeo ou outro, uma informação adicional, trazendo mais curiosidades sobre o mercado, sobre essas possibilidades de aquisição, alavancagem, para todos os investidores, para todas as pessoas, público-alvo do nosso projeto. Um forte abraço e até mais.